nós estamos reunidos para uma discussão a respeito da recém-publicada Lei 13.245, de 12 de janeiro de 2016, que alterou o artigo 7º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, trazendo para os advogados uma série de direitos, principalmente na questão da advocacia criminal. O professor Manuel Mexias Peixinho, da PUC do Rio de Janeiro, para as suas considerações sobre o tema. Eu gostaria de agradecer o convite carinhoso, né, do professor Najib, também agradecer a presidência do querido colega de magistério, professor Ilô, todos os outros que compõem esta mesa, ilustres juristas. Bom, eu não vou falar, né, sobre a perspectiva da advocacia, porque pareceria não uma exposição, mas uma defesa de uma classe. Eu acho que essa não deve ser a mensagem que nós devemos dar. Eu fiquei muito feliz com a expressão do doutor Alexandre Abraão, quando ele começou a palestra, dizendo o seguinte, que a investigação criminal ela deve ser mais humanizada. E aqui eu começo afirmando o seguinte, por que esta legislação veio a lume, por interesses de uma classe determinada, por uma pressão de um lobby dos advogados? Não. O inciso 13 do Estatuto já previa o direito de examinar em qualquer órgão dos poderes judiciário e legislativo ou da administração pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estejam sujeitos a sigilo, assegurada a obtenção de cópias, podendo tomar apontamentos. Os advogados, então, utilizavam o inciso 13 para ter acesso aos inquéritos policiais. E em grande parte, e aqui, é claro, não devemos personalizar, os advogados não obtinham êxito, justamente porque houve uma cultura jurídica de que o inquérito policial, por ser, digamos assim, um procedimento inquisitorial, em que não há, na verdade, nenhuma acusação formal, apenas a autoridade policial, ela colhe os elementos para uma futura ação penal, enfim, não haveria a necessidade do advogado. Então, a mens legislatoris foi esta, ou seja, a nova legislação, ao alterar o artigo 7º, deixou que não houvesse mais dúvida. Então, o advogado ele passa a ter o acesso aos inquéritos policiais, participando ativamente do inquérito, enfim, das investigações. Então, esta é a mens legislatoris. Havia uma hermenêutica insuficiente, porque criava a seguinte situação: alguns delegados, aqueles mais esclarecidos, aqueles mais comprometidos com essa investigação humanizada, esses delegados permitiam acesso aos inquéritos policiais. Outros entendiam justamente que não haveria necessidade, enfim, colocavam obstáculo ao acesso dos advogados. Então, esta lei veio para esclarecer e dizer o seguinte, por incrível que pareça isso, dá vontade de rir, inquérito policial tem natureza de procedimento administrativo. E sendo procedimento administrativo, nenhuma autoridade policial ou qualquer servidor público pode negar o acesso ao advogado. Isso é um ponto. Houve necessidade que a lei fosse alterada
para que houvesse um dispositivo claro que permitisse o acesso do advogado aos inquéritos policiais. Ponto. Esse, então, me parece que foi a primeira, digamos assim, uma lei que a doutrina estrangeira chama de interpretação. Então, a natureza da nova legislação é dar uma interpretação posterior ao inciso o inciso 13, que não era interpretado dessa forma. Então, o inciso 14, ele, na verdade, interpreta o inciso 13, que já concedia ao advogado o direito de ter acesso ao inquérito policial. Então, esse é o primeiro ponto importante. Então, a partir deste novel inciso, o advogado tem pleno acesso. O inciso 21, criado pela nova lei, realmente tem aqui um problema de hermenêutica, que talvez não, com certeza será objeto de estudo da doutrina, da jurisprudência. Como diz um amigo meu, que é jurista, eu perguntei para ele, quando o novo Código de Processo Civil será promulgado? Ele assim, em 2020. Falei, como assim 2020? O Código de Processo Civil é agora, maluco. Ele, peixinho, aprenda uma coisa. Esse Código de Processo Civil que está aí, não é ele. Ele vai passar pelo crivo de uma discussão doutrinária, por um crivo da jurisprudência, até que sejam estabelecidas as bases de um novo CPC. É a mesma, esta pequena lei, veja, não estamos falando do CPC, nós estamos falando aqui de uma lei com quantos incisos? 3 incisos, e que causa já essa polêmica. O inciso 21, ele realmente é problemático, primeiro que ele fala de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento. E é claro que houve uma alteração no direito constitucional e no direito administrativo. Hoje ninguém mais reconhece nulidade absoluta em razão de outros princípios constitucionais, como, por exemplo, o princípio da eficiência, que não impede que todo o trabalho feito pelos os operadores do direito sejam jogados efetivamente no lixo, né? Hoje já a doutrina chega à conclusão que toda nulidade, para que seja uma nulidade absoluta, precisa ter um vício que não possa ser corrigido, e o mesmo direito administrativo admite já a convalidação de atos administrativos nulos, desde que ele não afete o erário, enfim, o interesse público. Então, esta matéria de nulidade absoluta ainda deve passar pelo crivo da doutrina e da jurisprudência. Então, eu, de antemão aqui, entendo que devemos olhar com cautela a nulidade absoluta dos interrogatórios, porque somente serão nulos aqueles atos que não podem ser convalidados e não prejudicam aqueles atos que foram praticados de forma efetivamente a guardar respeito à lei. Então, aqui nós temos um problema, matéria de discussão e depois deliberação da doutrina. Em segundo lugar, apresentar razões e quesitos. Então, a quem são dirigidas as razões e os quesitos? Ao delegado de polícia, aos peritos envolvidos. Me parece também aqui que o legislador quis que o advogado, e é uma parte da minha conclusão, participasse do inquérito policial para o aperfeiçoamento das instituições jurídicas de um modo geral. Essa visão mesquinha que nós temos, de um lado nós temos o advogado, do outro lado, como opositor, nós temos a autoridade policial, e do outro nós temos o arqui-inimigo, que é o Ministério Público. Não, eu penso que já ultrapassamos desta fase, tanto no Brasil quanto no direito comparado. O advogado, a autoridade policial, o Ministério Público participam de uma nova versão do direito, que é, obviamente, a versão colaborativa, o direito consensual, ou seja, o advogado ele defende o seu cliente, o doutor
colocou muito bem aqui, ao mesmo tempo que ele passa a fazer parte importante do aperfeiçoamento das instituições democráticas. O advogado jura respeito à Constituição. Então, eu entendo que apresentar razões e quesitos pode ser, inclusive, indagar a autoridade policial sobre determinada matéria que levaria a um vício insanável no inquérito policial. O delegado pode não estar atento, por exemplo, de uma diligência que ele deva fazer, e o advogado pode chamar a atenção do delegado: doutor, essa diligência é fundamental para em sede de investigação, porque também é outro mito dizer o seguinte: olha, e aqui eu divirjo do meu querido amigo Antônio, né, com as devidas vênias, dizer o seguinte: esta visão romântica de que o inquérito policial é uma peça exclusivamente inquisitorial e que é preparatória, que não cabe nenhum tipo de, digamos assim, de contraditório, em razão de ser somente, de só existir essa possibilidade na ação penal. Nós sabemos que o inquérito policial é fonte primária de uma ação penal. É justamente na fase de investigação que se colhem os elementos fundamentais para o quê? Não só para o indiciamento, mas para a propositura da ação penal. Ora, se a investigação não fosse relevante, o Ministério Público não teria lutado para ser um partícipe da investigação. E ele hoje participa da investigação, e deve participar, porque num Estado democrático de direito, ninguém tem direito à exclusividade e monopólio das atuações, e eu fiquei muito feliz quando o Ministério Público foi alçado também a mais uma competência que é investigativa. Por que não, obviamente, o advogado não ter este direito de participar do inquérito? Mas eu concordo com o Antônio num aspecto que ele colocou de extrema relevância. Eu, até o momento, não estou convencido de que a nova legislação criou um contraditório e a ampla defesa no inquérito policial. Uma coisa é participar de um procedimento administrativo em que há um acusado formalmente, e a Constituição, me parece que a leitura da Constituição é neste sentido. Há contraditório quando há acusação. No inquérito policial não há a acusação formal, então também, ao meu sentir, professor Antônio, não há contraditório, mas como uma etapa pré-processual relevante que irá afetar o maior patrimônio que um cidadão tem, que é a liberdade, o advogado ele estará tecnicamente capacitado e ao participar do inquérito poderá, inclusive, colher algumas teses que serão fundamentais se o seu cliente for denunciado. Obviamente que, se não for denunciado, tudo bem, mas em sendo denunciado, ele, desde o início do processo de investigação, ele participa e poderá oferecer uma defesa técnica relevante. Bom, um outro aspecto que eu achei fundamental foi a restrição criada pelo parágrafo 11 da nova lei, que eu aqui fiquei um pouco em dúvida. Diz o seguinte, quanto à eficácia: no caso previsto no inciso 14, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências. Então, aqui houve a criação de uma discricionariedade que foi dada à autoridade policial para limitar o acesso do advogado aos inquéritos policiais em caso de risco de comprometimento da diligência, da eficácia ou da
ou das diligências, da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências. Aí, nesse caso aqui, eu acho que a lei, ela pecou. Eu acho que criou uma discricionariedade desnecessária. Deveria especificar quais seriam as hipóteses, os casos em que os advogados não poderiam ter acesso aos autos. Aqui deixou para o delegado, mais uma vez, a possibilidade de alguns vão negar acesso, outros vão conceder acesso, simplesmente mediante uma decisão. Como nós estamos falando em procedimento administrativo, que, segundo o artigo 37 da Constituição, está submetido aos princípios constitucionais da administração pública, da moralidade, da impessoalidade, impessoalidade, da eficiência, dentre outros que estão espalhados pela Constituição, a simples negativa da autoridade policial dizendo que restringe o advogado em razão, por exemplo, da eficiência, eficácia ou da finalidade, me parece que aí sim será um objeto de nulidade, a não ser que a autoridade policial fundamente porque nega ao advogado o acesso ao inquérito. Esse é um ponto fundamental. E, é claro, nós temos também outros aspectos que são importantes. Mas o professor Antônio também disse algo que é importante, que é o seguinte: não é novidade no direito brasileiro. Gostaria de citar apenas a súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal, aprovada no dia 2 de fevereiro de 2009. Já estabelecia que é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então, na verdade, a súmula vinculante número 14, ela criou, a partir dessas divergências e de ações repetitivas, um procedimento que já concedia ao advogado o direito de ter acesso pleno ao inquérito policial. O que o Estatuto veio efetivamente deixar com absoluta clareza, que a partir deste momento o advogado passa a ser partícipe desse processo. O meu tempo efetivamente encerrou, mas eu gostaria de fazer apenas, professor Najib, aqui duas conclusões que me parece que são fundamentais. Primeira, o artigo 133 da Constituição, ele diz que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Não estabelece também um direito absoluto do advogado. Nesse sentido, o advogado, ele primeiro participa na defesa de seu cliente. Ele é remunerado ou não, se for um defensor público, e tem um interesse pessoal na defesa do seu constituído. Em segundo lugar, o advogado, ele não apenas participa com interesse pessoal, mas também ele tem uma obrigação constitucional de defender as instituições democráticas e constitucionais. Em terceiro lugar, o advogado no inquérito policial, assim como o Ministério Público, que foi alçado também a essa condição, participa na condição de fiscal da lei. É o que as pessoas não entendem. Ele não só defende os seus indivíduos, mas aqui, mais uma vez, citando e pedindo vênia ao doutor Abraão, pagando os direitos autorais devidos, o advogado participa de um Estado democrático de direito que foi sacudido pela Revolução Constitucional de 88 e que, data vênia, não se pode, à luz do novo direito constitucional brasileiro e também comparado, ter o inquérito policial
insulado, enclausulado, como se não fosse objeto de fiscalização e de controle, porque o inquérito policial já é controlado internamente pela própria autoridade policial, que deve exercer o controle, as instituições policiais, pelo Ministério Público, pelo juiz que recebe os advogados reclamando que não tem acesso ao processo, e pelo advogado. E dizer o seguinte: lutar por transparência e participação no inquérito policial não diz respeito a defesa de direitos de classe, mas de toda a sociedade, que eu acho que é isso que a legislação deveria dizer. Eu teria mais 260 páginas para ler aqui, mas o tempo que me foi dado é esse, e pelo princípio da isonomia, eu termino aqui sem prejuízo de outras intervenções. Obrigado. Agradeço também aqui o convite, mais uma vez, querido professor Najib, como também a intermediação brilhante do professor Delorto. Apenas já ratificar o que foi dito no sentido que o que se percebe depois da Constituição de 88, e aqui, professor Delorto, eu chamo a atenção, né, da grande influência do constitucionalismo italiano no Brasil, não só, né, no direito penal ou no processo penal, mas também, né, no sistema jurídico brasileiro. O direito alemão, ele também teve uma influência enorme, porque antes da Constituição de 88, nós tínhamos ordenamentos jurídicos esparsos. A partir de 88, e com a influência aqui, acadêmica, aqui, eu não digo só uma influência dos professores de direito, mas também na magistratura, no Ministério Público, chegou-se à percepção, né, com base nas chamadas novas teorias constitucionais, e houve uma repercussão enorme no Supremo Tribunal Federal. Quem fizer uma pesquisa, e já foram feitas pesquisas nesse sentido, da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pré-88, durante 88 e até os novos dias, percebe-se que não se pode considerar o direito penal, o direito tributário, o processo civil como ramos do direito que efetivamente não se comunicam. Não é o fato de não se ter um ordenamento, digamos assim, penal, que se entenda. É preciso compreender que todos esses ramos do direito estão submetidos a uma nova axiologia constitucional. E parece que há uma dificuldade imensa de certos setores da advocacia, do Ministério Público, até mesmo da magistratura, em compreender que o direito ele não se resolve de forma isolada, ou seja, criando guetos e discutindo privilégios. Eu faço aqui também uma crítica à própria advocacia, que às vezes compreende que os direitos dos advogados eles devem ser postos acima dos interesses da sociedade. Então eu não vejo apenas uma deficiência no sentido de um ordenamento consolidado penal, mas sim uma comunicação entre os institutos. Vocês, não sei se todos que ouviram, presenciaram, debateram, aqui nós falamos muito aqui de forma muito tímida com relação a esta lei. Esta lei não é uma lei que garante um direito de advogado. Ela mexe com, disse aqui o doutor Rochester, mexe com um modelo jurídico, ou seja, um novo paradigma, ou seja, a presença do advogado ela afeta o rito de uma investigação criminal, ou seja, dá mais condições de a autoridade policial atuar a partir de premissas democráticas, ou seja, a partir de novos valores. Também eu quero chamar a atenção aqui um desprestígio que se tem da autoridade policial.
A autoridade policial foi vista e é vista como aquele cidadão submetido ao crivo do Poder Executivo, sensível a pressões do Executivo, aquele cidadão que apenas está ali para cumprir uma etapa pré-processual e que entrega o seu trabalho ao Ministério Público. E o juiz, doutor Abrão, ali isolado na sua área de conforto, apenas participa de forma tímida. E com esta mudança, me parece, a autoridade policial ela não perde em nada. Se exige da autoridade policial uma atuação proativa. Ela é responsável também pela guarda dos direitos fundamentais. A autoridade policial não é aquela autoridade que prende, que o juiz manda soltar. Pelo amor de Deus, até quando vamos ter esta visão que o Ministério Público denuncia? Um amigo meu, criminalista, chamou a atenção. Ó, Vossa Excelência fez uma prisão absolutamente arbitrária e fez um elenco de considerações ao final da investigação da oitiva lá do cliente dele. O delegado chegou à conclusão de que a própria prisão tinha sido realmente arbitrária. Voltou atrás e considerou o seguinte: realmente a minha prisão ela não preenche, não há necessidade aqui de intervenção do Ministério Público para que eu possa considerar. Mas são, assim, declarações que são isoladas e que não fazem parte ainda da cultura brasileira. Mas eu começo a assistir uma geração de delegados de polícia, os novos delegados de polícia, aqueles que não têm ainda aquele ranço da submissão e da usar aqui a expressão do Paulo Freire, aquela síndrome do apequenado, o delegado que se considera um refém da sua estrutura, ao novo delegado que pensa no processo como um inquérito aberto a esses novos ventos. Eu concordo que o inquérito policial, e na minha observação seria absurdo defender, pelo menos por hora, que há contraditório. Não há contraditório no processo, no inquérito policial, não poderia haver, mas há sim, volto a repetir, um aspecto de influência do artigo 37 da Constituição. Ou seja, o delegado está submetido aos princípios da administração pública como promotor de justiça, como juiz de direito. E a partir desta premissa, ele não pode efetivamente transformar, eu tenho uma preocupação com essa expressão, uma questão subjetiva em arbítrio. Geralmente, todas as decisões subjetivas que não são motivadas, elas se transformam em arbítrio. Então, eu entendo que, ainda que não haja contraditório no inquérito policial, na investigação policial, esta nova lei cria uma responsabilidade do advogado. O advogado terá a responsabilidade ao ter acesso a estes elementos. O delegado também agora tem uma responsabilidade imensa, porque toda a fase de investigação pode ser anulada, aqui respondendo ao professor Najib, se for a mesma base da ação penal. Enfim, posso estar errado, mas aí aquela prova lá no início, que foi colhida e foi objeto de denúncia, se essa prova é viciada, será viciada também na ação penal. Então eu vejo aqui, terminando, como uma contribuição muito interessante que o legislador dá. Não estamos diante aqui de uma discussão quanto a direitos do advogado, mas sim de aperfeiçoamento do sistema de investigação e do Estado democrático de direito. Essa é a minha conclusão. Não é fechada, principalmente na questão da nulidade aqui, porque eu acho que a nulidade aqui ela é sempre relativa quando não vicia todo o inquérito, o sistema de investigação. E no mais, nós vamos precisar de tempo para que os estudiosos do direito, os doutrinadores, os professores, os operadores, os magistrados, os delegados, a jurisprudência de um modo geral possa
aperfeiçoar, né? Aqui nós estamos diante daquela peça musical que ainda falta ser afinada, né? Ou seja, é preciso ainda estabelecer determinados parâmetros. Eu gostaria, por último, mais uma vez, dizer que esses debates, eles são fundamentais, porque eles, aqui o professor Antônio José disse muito bem, né? Eles servem de diretrizes e de aperfeiçoamento de tudo que nós discutimos e vivemos no nosso dia a dia. Obrigado. Muito obrigado, professor Manuel Messias Peixinho.